Apesar do mercado de futuros ter aberto em alta, a gente tem uma expectativa de uma semana bastante volátil, né, como vem sendo o tema em 2026. Então, no capítulo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa queda de braço, né, ou esse cabo de guerra entre a liquidez e os evaluations, né, os valuations das empresas, que está causando aí uma grande confusão e a gente não sabe muito bem que parte do ciclo nós estamos, né, e quais são os perigos a partir de agora. Então, aqui pelo menos a SP500, né, voltando sempre a ela demonstra meio que uma indecisão, né? O que nós vamos fazer a partir de agora? Será que vamos continuar essa grande subida ou se agora nós vamos ter de fato uma mega correção? Porque afinal de contas, todas as empresas estão extremamente infladas, né? Só que talvez seja interessante a gente ver justamente essa análise, porque quase sempre você tem a impressão de que são esses valuations que acabam criando ali um crash, né, que vem do nada simplesmente porque eles não fazem sentido. Mas, na verdade, a liquidez ela tem muito mais importância em relação a isso do que qualquer outra coisa. Então vamos ver aqui essa análise feita aqui pelo Michael Howe no último relatório dele, que eu acho que vale a pena a gente ver. Então assim, um lado é onde a gente sempre olha, né, para os múltiplos, né, o famoso price earning, o PE ratio, né, o price earnings ratio, ou o ciclo do preços, etc., vendo os fundamentos das empresas, principalmente aquelas que participam da SP500, mas é extremamente importante te bater nessa tecla, né, principalmente se você for novo aqui no canal, de que como, na verdade, a SP500 ela é um funil de reciclagem de capital ao redor do mundo. Então, o foco principal, que é um dos focos que a gente tem aqui nesse podcast, é justamente de como que a liquidez de fato é transmitida. Ela tem muito mais a ver com crédito do que outra coisa, né? Do que você avaliar simplesmente as empresas que participam pela forma que o sistema monetário é feito hoje, né? Então, assim, quase sempre você tem aquela impressão de não, as ações estão caras demais, né? Ou na verdade não tem como elas se manterem nesses preços absurdos, etc. Em alguma hora tem que ruir. Só que talvez seja o pensamento um pouco errado, principalmente quando você vê nas últimas vezes que isso aconteceu. Então, assim, eles acontecem em momentos onde as ações são consideradas caras, mas não é porque elas são consideradas caras que de fato isso vai criar uma queda no mercado. Não é esse o motivo pelo qual você tem uma grande correção. Ela tem muito mais a ver com encanamento, né? Quando o fluxo de capital para de entrar de fato nesses mercados. Então, literalmente, você tem um cabo de guerra nesse exato momento, porque assim, a gente já veio falando em outros capítulos como a liquidez ela veio dando uma desacelerada, né? Inclusive, talvez seja um dos grandes temas dessa mudança que nós estamos vendo agora no Fed, nessa vontade de não depender extremamente do balanço do Fed para resolver as coisas, ser o grande banco que vai resolver todos os problemas, e querer agora partir para o que de fato deveria ser a economia, né? Focada nos bancos comerciais, eles participarem do risco das empresas no mercado real, etc., gerando novos empregos, né? Financiando maquinários, e não é isso que a gente vem tendo desde 2008, né? É sempre uma economia que ela é dependente dessa liquidez e do refinanciamento por refinanciar, né, principalmente ali no mercado financeiro, inflando o valor das ações. Então, ficar nesse mundo ali só considerando que tudo está caro demais, não adianta, porque dá para ficar muito mais caro, e aí você simplesmente não participa. Então, é o tipo de economia que, infelizmente, nós temos hoje. Mas, ao mesmo tempo, que você tem uma liquidez meio que desacelerando, talvez para tentar desmamar um pouco ali da dependência do Fed ou de outras medidas, né, como os RMOs, que a gente sempre falou por aqui, você também tem um apetite de risco que continua elevado. Então você tem uma certa expectativa em relação a toda a reconstrução física, né? Você está vendo muito mais o foco no mercado real nesse exato momento, tá tirando um pouco do ciclo de ser somente aquela especulação financeira, e agora, isso vem criando uma certa atividade econômica acelerando. Só que ao mesmo tempo a gente tem números ruins de emprego e ao mesmo tempo... Então você não sabe muito o que vem acontecendo. Você tem forças que ajudam na liquidez e forças que agora estão trabalhando contra essa liquidez. Ao mesmo tempo,
o Michael Howell passou aqui, que as curvas de juros elas estão dando uma achatada. Então seria até legal a gente puxar essa curva para a gente dar uma olhada aqui, que eu até falei na última vez, inclusive. Então, assim, aqui era a comparação de um ano atrás. Então, a curva de juros nesse exato momento, ela está começando a ficar assim, bem mais achatada do que simplesmente ser aquela crescente. Então, isso daqui começa a sugerir, segundo ele, a gente precisa ver se isso de fato vai se confirmar, que você está num certo momento onde você está começando a buscar um pouco mais de segurança e liquidez nos bonds, apesar de você ter juros ainda relativamente altos. E talvez isso já comece a apresentar uma certa expectativa de que, talvez eu não consiga ter aquela liquidez que eu contava. Então é melhor eu ter esse papel agora, que é seguro durante um prazo maior, com um juro maior, do que eu ter uma necessidade futura de ter que pegar isso a um preço maior. Porque agora bonds, ninguém quer bonds nesse exato momento, né? Uma coisa que assim, é a batata quente do momento, que não faz sentido, só que esse achatamento sugere que você começa a ver aqui um pouco mais de assim, olha, talvez não seja uma má ideia, né? A parte longa da curva, inclusive a de 30 anos, está um pouquinho mais baixa do que a de 20 anos, né? E, em princípio, ninguém queria tocar nisso, né? Literalmente uma criptonita. Então, bem interessante. Então, ela busca, ele está falando dessa busca silenciosa por ativos seguros, enquanto o apetite de risco continua alto. Então, você viu meio que os dois ao mesmo tempo. E aí ele cria meio que aquela coisa, né, de duas forças que vão meio que se anulando. Então, você tem uma percepção de uma queda livre, todo mundo está morrendo de medo desse crash para acontecer, só que você começa a ver uma certa estabilização dos dados quando você junta ali uma série de gráficos, inclusive, que ele mostrou nesse relatório dele, né? Eu não quero pegar todo o trabalho dele e jogar aqui, eu quero só passar a ideia, obviamente, porque eu recomendo fortemente que você assine o Substack dele para você ver exatamente o que está acontecendo. Só que então, assim, você percebe que perdeu um pouco de pressão, só que ao mesmo tempo não é o crash. Então, talvez seja, inclusive, um dos temas ali falado pelo Darius Dale, daquele U-shaped economy, onde você tem aquela queda, você vai ter uma piora, um quadro de piora, só que depois você volta logo para cima num outro tipo de recuperação. E nessa parte de baixo do U é que vem a volatilidade, todo esse tema que a gente vem falando o tempo inteiro, que pode muito bem durar 2 trimestres ou até o final do ano, né? Mas, ao mesmo tempo, tem essa força positiva que mantém a coisa para que não crie o crash. Talvez seja um dos momentos mais confusos que nós estejamos vivendo agora, que é no meio justamente da turbulência. Ao mesmo tempo, ele fala sobre como que os bank reserves, né, que é muito que a gente precisa focar, né, em relação ao sistema, porque, por um lado, você não quer a ultra dependência de bank reserves, né, a injeção disso no sistema, né, com aquelas compras, que ele chama de RMP, né, a gente chama de RMO, Reserve Management Operations, ou Purchases, né, que fazem as compras que já foram anunciadas na era do Jerome Powell, que muitos falaram que seria a famosa impressão de dinheiro, etc., como se fosse QE, mas não é bem isso. Na verdade, é um sistema que o objetivo não é encher de liquidez para tudo quanto é lado, para você criar artificialidade na medição de juros, mas sim simplesmente uma injeção mínima necessária para que você mantenha os níveis mínimos antes de qualquer problema de liquidez bancária que exija ali uma intervenção do Fed. E isso meio que deu uma parada, né? Então agora esse programa do RMO, ele recuou para ele em menos de 1/3, né, do que se tinha antes. E aí cria talvez aquela preocupação. Opa, peraí, e se eu não puder mais depender do Fed para as coisas, porque agora nós temos um outro tipo de pensamento, e isso com certeza pode criar um certo medo no mercado, porque afinal de contas não temos um histórico tão grande assim. E aqui ele fala
Ele faz ele dá alguns sinais aqui do que ele acha, né, baseado nisso. Então, assim, commodities, energia, uma coisa que está sendo bem demandada agora, mas é importante ter cautela em relação a simplesmente você entrar num risk-on da vida, né? Então, aqui é bem interessante porque isso casa bastante com o que a gente vem detectando na própria Omnimacro e é parte do portfólio, né? Quem está acompanhando hoje o portfólio está vendo que está uma dicotomia muito grande, inclusive em relação aos ativos que nós estamos alocados, né? Porque de um lado você tem ali um ativo que está ali aberto para o crescimento e tem que aproveitar, e por outro lado a gente está defensivo em outros que normalmente iriam juntos. Então, se você quiser acompanhar, obviamente, você pode nos seguir aqui no Substack, né? Todos os links estão aqui na descrição abaixo para você seguir exatamente o nosso portfólio, principalmente se você estiver nos Estados Unidos. A gente tem ali várias estratégias de como você pode gerenciar esse risco, reduzindo bastante o risco do que simplesmente fazer um buy and hold, mas principalmente pensando nos impostos lá na frente para uma estratégia que pode vir a ser tax-free, mesmo você nos Estados Unidos ou até no Brasil, dependendo da sua situação ou qualquer lugar que você more ao redor do mundo. Então, todos os links aqui na descrição abaixo também. Então, vamos ver como é que essa semana vai começar, mas a gente vai acompanhar ali nas próximas semanas esse tema de volatilidade, de transição em relação ao que o Fed deve fazer e começar a desmamar, né, talvez essa ajuda, mas ao mesmo tempo segurando tudo aí, principalmente quando você tem eleições que estão chegando ali em novembro, né, do midterms nos Estados Unidos, etc. Então, tudo isso cria aí uma série de peças que faz com que seja bastante difícil você navegar isso sozinho, sem nenhum tipo de sistema que possa fazer com que você esteja pelo menos na parte correta do risco, independente do que a liquidez for fazer.